que entra em campo daqui a pouquinho contra o Goiás pelo Brasileirão. Atlético e Goiás, hoje 8 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Eu não sei vocês, mas eu vou no 1-0, placar exato para hoje. Já postei lá no Twitter também com todo o palpite para essa partida. Hoje o Wesley Carvalho voltou a mencionar, ontem na verdade, depois do treinamento, o Wesley Carvalho voltou a mencionar o que virou bordão nesses últimos dias, que o Atlético tem 19 finais. O Senechal comentou sobre o Coritiba também, que vem sendo usada a expressão, agora o Coritiba tem 18 finais, o Atlético também utiliza, são 19 finais até o final do segundo turno. O Atlético precisa de mais de 60% de aproveitamento para garantir, sem sustos, uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. Wesley Carvalho, em entrevista depois do treinamento deste domingo, né, de ontem, no começo da tarde de domingo, ele projetou a partida contra o Goiás na noite de hoje. Vamos ouvir ele aí. É o que nós tínhamos traçado desde o início do segundo turno. Nós temos 19 finais agora. E cada jogo que nós vamos fazer, independente de ser na nossa arena ou fora, nós temos que ir com o mesmo pensamento. O espírito, pelo menos dos atletas, de todos que estão envolvidos, perto deles, está com esse mesmo pensamento e buscando contagiá-los o máximo. É interessante esse posicionamento do Wesley Carvalho, que ele falou na coletiva, falou na entrevista pré-jogo, e os jogadores têm repetido o lema, né? Têm repetido o jargão aí das 19 finais do Atlético. O Wesley Carvalho chegou até a comentar no vestiário, na palestra pós-jogo, depois da vitória contra o Cuiabá por 2-0 na Arena da Baixada. O Wesley Carvalho, como a gente mencionou, pode testar sim o Tomás Coelho na ponta esquerda. O Vitor Bueno é o mais cotado para iniciar a partida, mas existe a chance de que o Coelho jogue do Atlético. E o Coelho deu assistência para o segundo gol do Furacão contra o Cuiabá na última terça-feira e também projetou essa sequência desta nova fase com a camisa do Atlético. Vamos ouvir aí. Muito feliz por ajudar a equipe, mas fico muito mais feliz ainda pelo desempenho que a gente teve no jogo anterior contra o Cuiabá e tomara que agora a gente consiga ter essa sequência de jogos com vitória dentro e fora de casa. Sim, esse é o objetivo máximo de agora até o final do ano. Faltam 19 rodadas e a gente vai dar o máximo, vai trabalhar dia a dia para ficar ali em cima, que é onde o clube, onde o time merece. É isso, aí o Coelho, então, onde o Atlético merece, o foco é jogar aí a Libertadores na fase diretamente na fase de grupos do ano que vem, né? O Atlético precisa de uma vaga pelo menos na quarta colocação até o momento. Claro que essa situação pode mudar, pode virar G7, pode virar G8, e aí claramente, por óbvio, as vagas diretas para a Copa Libertadores aumentariam. Mas o foco do Atlético é no G4 do Campeonato Brasileiro. O Coelho falou aí, para o Wesley Carvalho, Canóbio e Coelho fazem posições parecidas dentro do campo. O Coelho pode fazer a ala esquerda, segundo o treinador do Furacão, como o Canóbio vinha fazendo nesses últimos momentos, e como o Canóbio cresceu demais de produção nesta temporada sob o comando do Wesley Carvalho. O Canóbio falou que a característica dele é essa, insistente característica de procurar o gol a todo momento, rondar a área e tentar toda vez atrás do gol do Atlético aí, o Agostinho Canóbio, que marcou contra o Cuiabá também na última terça-feira e comentou a característica dentro de campo também na entrevista pós-jogo. Pré-jogo. A característica é essa, né? Estar perto, estar dando assistência, tentando 1, 2, 3, até que consiga fazer. E o mais importante é o time, então se a gente conseguir a vitória, que continue vindo os gols. A segunda etapa do Campeonato Brasileirão acho que é importante, tem 19 finais, como falamos aqui, o objetivo é a liberta e deixar o Atlético o mais para cima possível, isso eu sempre falo. E agora é detalhe, tratar de continuar deixando tudo dentro do campo, como é a característica do Atlético, e tratar de tranquilizar a ansiedade para poder rendir bem dentro do campo. Aí o Canóbio, então, Atlético e Goiás se enfrentaram no primeiro turno do Campeonato Brasileiro na estreia. Se o Tarcísio puder rodar as imagens aí do nosso arquivo deste jogo entre Atlético e Goiás, o Furacão venceu por 2-0 na ocasião na Arena da Baixada. O Pedro Henrique marcou o primeiro gol numa bola sobrada dentro da grande área, depois de uma bela jogada do Vitor Bueno. O Pedro Henrique fez o gol, o que é o último gol de um zagueiro do Atlético, né, em todos os tempos, na temporada, né? O Pedro Henrique foi o último zagueiro a marcar com a camisa do Atlético
nesta temporada. O Zé Ivaldo marcou gol também nessa temporada, mas o último a marcar foi o Pedro Henrique, um gol que ele até se emocionou muito, né? Foi primeiro jogo grande depois aí de todas as críticas que o Pedro Henrique sofreu, se emocionou muito ao fazer o gol. O segundo gol foi marcado pelo Cris, cabeça depois de belo cruzamento da direita. Então o Atlético com um retrospecto positivo neste ano contra o Goiás, venceu por 2-0, busca mais uma vitória na primeira das 19 finais desse segundo turno que o Atlético enfrenta para tentar uma vaga direta na Copa Libertadores de 2020. Então tá aí, né? O jogo do primeiro turno foi a abertura do Brasileirão, 2-0. Pedro Henrique e Christian, né? Dois caras que não vão jogar hoje, fizeram os gols da vitória. É um jogo de um time que está num grande momento, que é o Goiás, vem de 5 partidas, aí 3 vitórias e 2 empates, né? Sem perder. De um Atlético que está se repaginando no campeonato, que tinha frentes abertas na Libertadores, na Copa do Brasil, viu esses sonhos se dissiparem aí nas últimas semanas. Agora o foco é no Brasileirão. O jogo é num estádio bem acanhado, a Serrinha, lá em Goiânia, né? O Goiás tem a torcida muito próxima, tal, o campo deve estar cheio. E o Wesley Carvalho tem esses dilemas aí de formação de defesa, meio campo, ataque, que aliás é um dilema que vem se arrastando desde o início do ano lá com o Paulo Turra, né, que a cada jogo alterava o sistema, as opções e tal, né? E o Goiás vive um bom momento. Ótimo, né? 5 jogos sem perder, 2 empates e 3 vitórias. Jogando em casa tem ido bem, tem conseguido dar a resposta, né, para o seu torcedor no geral. No último jogo até, tudo bem, pegou um time da parte de baixo da tabela, venceu a equipe do América por 1-0 fora de casa, mas tinha vencido o Fortaleza em casa. Cruzeiro. Exatamente, Cruzeiro. Empatou num jogo duro contra o Grêmio, 1-1. Então, assim... É um time competitivo, né? É um time competitivo, é um time chato. Em casa, eu fazendo os cálculos aqui das pontuações do Goiás, claro que isso aqui última são derrota números. do Goiás, só rapidinho, Jana, dia 9 de julho, Santos. No Brasileiro, não é isso? Tô falando. 4-3. Pode continuar, Jana. Então... Tomou 2 passeios depois do Estudiantes, né? Pela Sul-Americana. Em casa, o Goiás, na média, né, conquistou 1,33 pontos por jogo. Então, assim, ele é um time que tem uma regularidade, né, quando joga na sua casa e vem num momento de ascensão, vem num momento de recuperação, né? Começou, né, terminou o primeiro turno melhor do que começou. Então, acredito que não vai ser um jogo fácil, né, em que o Atlético vai chegar lá e vai golear, enfim. Vai ser um jogo bem disputado, vai ser um jogo bom de acompanhar, né? A gente vai estar aí transmitindo hoje na Jovem Pan News. E eu acho que o Atlético tem que ter cuidado, principalmente defensivamente, né? Vai ter já alterações ali na zaga. Acredito que, claro, o Zé Ivaldo tem experiência, é um zagueiro que vinha entrando nas partidas, tem qualidade, tem força física e vai ter que ter essa qualidade toda, né, sem falhas nos duelos individuais ali, porque o Goiás é um time que vem conseguindo se impor, né, nessa reta final de primeiro turno, e a ideia do Atlético, claro, é aproveitar essa abertura da melhor maneira possível, como começou bem o primeiro turno, né, como começou com vitória contra o Goiás, então vai ser um jogo complicado. Como a Janaína falou, a gente até comentou sobre isso, os 2 times estão no Brasileirão 5 jogos sem perder. Porém, escuta esse número, o Goiás só tem 1 vitória nos últimos 8 jogos como mandante. Quer dizer, essa dificuldade que você acaba de falar, a janela aumenta justamente porque o Goiás vai ter que mostrar para sua torcida o que não vem mostrando nos últimos jogos como mandante. Inclusive perdeu pro Coritiba, né, jogando em casa, né? Primeira vitória do Coxa no campeonato foi na Serrinha, 2-0. Diga, Vincenzo. O Goiás é o 16º colocado como mandante na Série A desse Campeonato Brasileiro. Então é uma campanha quase de rebaixamento entre os mandantes aí no Railé Pinheiro, né, na Serrinha lá em Goiânia. Tem ido muito bem fora, tipo Cruzeiro, né?
Cruzeiro é uma naba em casa também e acaba Inclusive, o Goiás pontos. Ganhou do Cruzeiro lá em Cruzeiro. Lá em Cruzeiro, como diz, né? exatamente. Mas o Atlético hoje... É claro que o foco se torna o Campeonato Brasileiro e até o discurso do Wesley vem sendo muito disso desde a eliminação para o Bolívar na Libertadores, que precisa dar essa resposta no Campeonato Brasileiro e que o Atlético não pode, em hipótese nenhuma, ficar de fora da Libertadores em um ano de centenário. Né? E isso é muito importante. E é natural que o Atlético, eu creio que vá brigar até o final e vai para Libertadores, só que talvez seja considerado uma derrota e ir para pré-Libertadores. Exatamente. Eu acho que a ideia é ir direto para... Né? Hoje a gente tem 4 vagas. Hoje é 4, né? Não acho que vai ficar só em 4 vagas. Acho que vai aumentar essas vagas. Principalmente pela Copa do Brasil. Oi, Vincenzo. Para pré-Libertadores, cara. O Atlético planeja mudar o seu elenco no ano que vem. Muitos nomes têm contrato terminando no final do ano e o investimento será grande por ser o ano do centenário do Atlético. A pré-Libertadores começa muito antes que a fase de grupos, né? Em fevereiro já temos jogos de pré-Libertadores. Então, isso também dificultaria na montagem do elenco. Teria que ser uma montagem muito mais instantânea, muito mais ativa no comecinho do ano, que não é algo que o Atlético costuma fazer. Então, também é algo que pode mudar aí, se o Atlético conseguir vaga direta ou na pré-Libertadores, né? E como mudou o formato da Libertadores, né? Antigamente o Atlético chegou a jogar algumas pré-Libertadores, era apenas um jogo, né? No caso, 2 jogos, né? Apenas um confronto, né? Hoje já são 2 confrontos, né? Pra daí ir pro grupo, né? E o Atlético, ele está se acostumando a ser cabeça de chave, inclusive. Então, isso vai dar uma diferença muito grande se o Atlético, por um acaso, terminar em 6º, em 5º, né? E tiver só as vagas de agora, no caso, acho que é difícil, mas enfim, terminar em fase de pré-Libertadores. E realmente, isso que o Vincenzo falou impacta muito. Porque o Atlético vai precisar de um planejamento que certamente já está começando a ser pensado para o ano que vem. Já estão monitorando os jogadores para isso. Que o Atlético vai perder Vitor Roque, o Atlético pode perder o Bento. O Atlético vai ter que fazer... vai perder o Bento. Com certeza. O Atlético vai precisar fazer contratações realmente de peso. Porque o Atlético, ele é um time que ele aposta muito. Sim. O Atlético, ele contrata jogadores jovens com potencial de revenda, mas obviamente com potencial técnico. E são vários os jogadores que a gente pode citar aqui. Bruno Guimarães, Abner Vinícius, agora o Zapelli, o próprio Vitor Roque, que o Atlético pagou uma grana nele. O Canóbio é um cara que tem potencial de retorno ainda financeiro, porque ele é jovem, né? E o Atlético vai precisar mudar um pouquinho talvez essa estratégia e trazer jogadores mais cascudos mesmo, jogadores que cheguem para jogar e que não tanto cheguem para serem colocados dentro de um ecossistema que é o do CT do Caju, para que eles consigam evoluir. Então o Atlético vai precisar realmente de dar um passo a mais em questão de investimento, porque o Atlético geralmente paga mais barato no jogador e vende por muito caro. Mas Bruno assim... Guimarães pagou $1 milhão, se eu não me engano, e vendeu por 25, 30 milhões de euros, não lembro exatamente o valor, mas enfim. Então o Atlético precisa de um planejamento um pouco mais certeiro em termos de reforços que venham e joguem e entreguem. Exatamente. Mas, por exemplo, no gol, né, o Atlético, se ele com a provável saída em breve do Bento, se ele colocar Mikael, Léo Link, enfim, são jogadores que já estão nessa fase de transição, né? Eles já estão vivendo esse momento do profissional. Então não é uma coisa assim de colocar o cara na fogueira, né? Eles estão vivendo isso. O Atlético revela goleiros e vai continuar fazendo isso, né? Essa questão de revelar jogadores. Mas eu acho que, por exemplo, a saída de um Vitor Roque, ela já pesa bastante, ela impacta. Ele vai ter que, logicamente, trazer um jogador pronto. Teria que fazer como fez com o Marco Ruben. Ruben. Grande reposição. Quando o Marco Ruben veio pro Atlético, foi nesse ponto. Porque o Atlético perde o Pablo pro São Paulo e tem que trazer um cara pra botar a camisa 9 ali e fazer gol. O Marco Ruben veio, fez gol, um monte de gol, jogou o ano inteiro resolveu. Bem. E ok, pela resolveu. torcida estaria até hoje aí, né? Sem dúvida. Porque hoje a reposição do Vitor Roque é o Pablo, né? Exato. E aí o Pablo, ano que vem, já vai estar mais velho ainda. Já não vai é tão confiável assim, infelizmente. Não é tão confiável pra ter uma sequência também, né? É um jogador inclusive, de grupo bom fisicamente, e tal, né? Claro. Para um campeonato estadual, para um eventual campeonato brasileiro, o Pablo acho que até dá uma quebrada de galho ali, mas se você tem
tem ambições de Libertadores ou até de voltar a ganhar uma Copa do Brasil, você precisa ter um time um pouco mais eficaz. Imagina assim, a evolução mas é o que eu falava, por exemplo, não vou comparar, pelo amor de Deus, gente, o Pablo é um jogador de um nível mais alto. Mas é o que eu falei do Coritiba quando trouxe o Edu, por exemplo, ou o Zé Roberto. O problema não é trazer e ter no elenco, o problema é ser titular absoluto. Exatamente. E pra mim o Pablo entra nessa questão também. Eu acho o Pablo um ótimo jogador pro elenco. Acho que o Pablo é um cara que pode ajudar, primeiro porque ele é versátil, porque ele joga em várias posições, porque ele é um cara que ele pode ser aproveitado e ele tem uma capacidade cognitiva legal para entender. Né, ele se adapta muito fácil no campo, né? Só que para ele ser titular, aí eu já acho temerário. Precisaria de outro cara. E por ser um ano de centenário, simbólico, histórico, né? Se você for ver o ano quando o Atlético completou 90 anos e agora que vai completar 100, olha a diferença do clube, né? Nossa. Outro patamar. Então ele Como não diz pode o Celestial, errar. baita. Tem que... Claro, a gente fala não pode errar. Claro, ele vai ter que ser um time muito forte e vai ter uma baita responsabilidade para isso. E certamente em alguns momentos vai oscilar. Mas assim, não pode decepcionar, né? Chegou até aqui neste momento, então tem que entregar um elenco de qualidade que realmente possa fazer competições de igual para igual e sendo o time que vem se mostrando nas competições internacionais nos últimos anos, chegando para brigar por final, para brigar por título e quem sabe dando um passo a mais. O Goiás, do técnico Armando Evangelista, não vai poder contar hoje com o Lucas Halter, que é do Atlético, né? Está emprestado pelo Atlético e convocado para a seleção brasileira pré-olímpica, né? Que vai realizar amistosos em setembro. O time provável do Goiás deve ter o Tadeu no gol, Maguinho, o Edu deve ser o substituto do Lucas Halter, o Bruno Melo e o Hugo, o William Oliveira, Morelli, aquele mesmo que disputou um bom campeonato pelo Maringá, é titular lá do Goiás. Muito bom jogador. E o Guilherme, Anderson Oliveira, João Magno e Alano. Alano passou pelo Coritiba, né? Não é o mesmo. Não é o mesmo. Ah, então tá. Que é o Juan Alano. Juan Alano. O Juan Alano tá no Japão.